Porque assim, tem muita gente que ainda pensa que quando se fala em assédio sexual, nós estamos falando agora, na verdade, até por conta da coragem das mulheres que têm se espelhado naquelas que realmente acabam tomando iniciativa, as mulheres estão falando mais sobre isso. A doutora Nicole está aqui hoje com a gente, e a Alexandra também, você vai entender um pouco mais da história da Alexandra. A doutora Nicole, ela é cardiologista, e ela, por experiência própria, ela começou a perceber da necessidade de fazer alguma coisa por ela mesma e pelas mulheres que sofrem assédio no trabalho. É o que eu falei, tem muita gente que acha que assédio tem a ver com a Alexandra é secretária, então como tem um cargo menor do que o cargo de médica, então daí o homem se acha no direito de assediá-la, mas jamais faria isso com uma profissional que tem um outro tipo de capacitação. Isso não é verdade. Na verdade, esse problema, assim como os abusos, assim como a violência, assim como as vítimas de feminicídio, isso está acontecendo em todas as classes sociais, em todo tipo de trabalho. E a doutora Nicole, por viver isso na pele, ela tem uma iniciativa linda, que é esse empoderamento, nós vamos falar depois, mas antes eu quero falar um pouquinho dessa experiência. Porque sabe, Nicole, eu acho que quando você passa por uma situação como essa, que você também passou, né, Alexandra? Eu tenho a impressão de que é meio humilhante. Não sei, eu já passei por isso e eu me senti assim, porque eu fico pensando, poxa, dá a impressão de que se você não faz aquilo é porque você não tem tanto valor. Então você fica pensando, poxa vida, será que se eu tivesse tido uma atitude diferente, eu seria encarada de uma outra forma? Isso passou pela tua cabeça também, de você se achar na obrigação de fazer alguma coisa para mostrar que era diferente? Eu acho assim, existem vários tipos de assédio, né? O verbal, sexual. Que eu acho que o verbal é pior. Nas últimas pesquisas, a divulgada do ano passado, as mulheres sofreram mais assédio verbal, depois a gente fala isso. Mas o meu foi assédio sexual. Não houve a conjugação carnal, eu consegui fugir a tempo. Mas a proposta... Houve a insistência. Sim, e o toque, e segurar... Era bem no começo da carreira e a pessoa dizia, o meu agressor, que se eu cedesse, eu ia ter sucesso na minha carreira. Mais sucesso do que você estava começando, eu não sabia aonde você chegaria, mas ele disse que você chegaria mais longe. Eu vim de uma escola particular, de medicina, mas do interior, e ele dizia que eu não era de uma grande escola e que eu não ia ter sucesso porque eu não ia estar bem capacitada. Foi o que eu falei. Então, a primeira coisa que eu me senti por anos, foi culpada. Eu achava que a minha atitude tinha feito que ele tivesse esta atitude. E depois eu achei que eu não era boa o bastante. Você não ia conseguir mesmo. Que eu não ia conseguir, que a minha formação era pífia, que eu não merecia. Aceitei por anos trabalhos que me pagavam menos, fazia hora extra, porque eu sou tranquila, quanto médica demoro, vejo as coisas, revejo. Então eu sempre aceitei menos, porque eu achava que eu era culpada e eu achava que eu era menos. Um dia, do nada, acordei. Não aconteceu nada que deu esse start? Meu start foram vários. Eu comecei a atender pessoas que estavam em situações igual à minha. Então, eu tenho starts por partes, homeopáticos, mas eu dei por mim o que era há pouco tempo. Ano passado, eu passei na prova de título de cardiologia, eu já tive a primeira. Falei, eu não sou tão ruim, né? Depois de quantos anos, hein, Nicole? Mais de 5 ou 6, muitos. Foi muito ruim. Depois disso, eu comecei a perceber que eu não era tão ruim assim. Que o moço estava errado, né? Que não era tão... Não, estava exagerando um pouco. Eu não merecia. Depois eu comecei a ter, assim, contato com mulheres que sofreram o mesmo. Na mesma classe, na classe médica? Questão de meses, eu recebi um áudio na madrugada de uma médica pedindo ajuda, porque estava num relacionamento abusivo. E daí eu quero saber o seguinte, quando você começou a ter esses starts, foi quando você decidiu que já tinha
não é nem capacidade, mas é experiência pessoal suficiente para ajudar os outros? Aconteceu isso? Foi recente. Primeiro foi esse áudio de uma colega de meses atrás, que ela me mandou pedindo ajuda. E por último foi uma paciente que chegou no consultório de cardiologia falando: doutor, estou enlouquecendo, eu tenho dor, eu sinto a dor, ninguém acredita em mim, eu fui vítima de estupro, nunca mais fui a mesma, a senhora nunca vai me entender. E não, tadinha, sem eu pensar, soltei. Eu te entendo porque eu vivi o mesmo. Não houve conjugação carnal, mas eu me senti violentada. Naquele momento ela olhou para mim, eu olhei para ela, pensei, falei, sou médica, não posso perder a compostura, segui meu atendimento e eu não dormi aquela noite. Chorei, revivi, me perdoei. E eu acho que a minha mãe sempre me falou que a gente ter empatia numa causa não serve só. Você só ter empatia, nossa, que bom, você tem que fazer alguma coisa. Então eu resolvi me posicionar, conversar melhor e falar que existe sim. E meu Instagram já era aberto para pacientes e eu comecei a falar mais sobre isso, postar. E eu vi que eu realmente tinha me transformado no que eu desejo. Um dia que eu cheguei no hospital pela manhã, um colega chegou e fez assim: bom dia, empoderamento feminino. Olha que beleza. Eu fiquei assustada. Falei, sou eu mesmo, muito prazer. Doutor. E assim foi. E aí eu comecei o nosso movimento de empoderamento. Daí é o que você fala, que eu falei para você no começo, que você se sente até humilhado e inferiorizado, mas você precisa entender que a atitude correta, mesmo que demore um pouco para surtir o resultado, mesmo que você se sinta culpado e fale, pô, talvez eu tivesse feito diferente, quando você faz certo, quando você age da maneira correta, com você mesmo e com as outras pessoas, uma hora Deus vem e fala assim, é até aqui, daqui para frente mudou. Não adianta. O errado nunca vai deixar de ser errado para ser certo. A palavra de Deus não muda. O que é errado, o que é certo. Por isso que a palavra fala que seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não. Doa quem doer. E vou te falar uma coisa, isso muitas vezes pode te fazer sofrer. Porque as atitudes de pessoas fortes fazem com que elas mesmas sofram. É muito difícil você ser forte, ser um diferencial num mundo que está perdido, onde tudo é normal. Então, por exemplo, a Alexandra, quando conheceu a doutora Nicole, passava por uma situação como essa, porque ainda tem pior. Você, como secretária, se bobear, a pessoa ainda te acusa e fala que a culpa é sua, sim, e os amigos também, sim, e ainda falam, está querendo ter uma promoção, por isso que está permitindo isso e agora quer se fazer de vítima para fazer um boletim de ocorrência. Sim. Não foi, Alexandra? Sim. Conta para mim, o que aconteceu até você chegar na Nicole? Olha, eu trabalhei em uma clínica, né, onde ela é... onde quem gerencia são homens, são mulheres. E no decorrer do tempo, nessa caminhada, sempre há coisas erradas, onde nós acabamos enxergando isso, né? Só que aí vai de cada um querer. O que você faz com aquilo que você está vendo, né? Sim, querer denunciar ou esconder, né? E você optou por denunciar? Eu optei por Jesus denunciar. Amado, hein, Nicole? E aí? Eu optei. E aí a gente Mas você denunciou o quê? Pessoas que assediavam? Esse tipo de coisa errada que você via? Sim, coisas erradas. Daí aí a gente acaba sofrendo perseguições. Sem dúvida. Você acaba sofrendo perseguições. Porque quando você faz uma denúncia dessa maneira, ainda mais se você trabalha numa clínica, você deve ter feito isso no Conselho Regional de Medicina. Sim. Daí, acho que eles falam quem foi, não falam? Falam. Todo mundo fica sabendo. Você continuou trabalhando lá depois disso? Não, eu saí. Você saiu de lá e fez essa denúncia? Fiz, E você tinha sido vítima também dessas atitudes erradas? Tinha, porque nessa área, né, muitas deles, eles não querem deixar você crescer. Eles sempre querem que você seja sempre diminuída. Para você ser submissa, né? Aceitar pra gente sempre situações. Ser submissa, aceitar situações com aquele salário que não é lá aquelas coisas, né? Então eu optei em sair, denunciei, entrei em uma outra clínica. Você não foi ameaçada, nada? Fui. Aí eu perdi os contatos todos, troquei de número de telefone, porque você acaba, como que eu posso dizer, se retraindo, com medo até de sair de casa. Você acaba se retraindo, porque você também não pode ficar tão expostas, né? A gente somos pequenos para eles que são tão grandes ao mesmo tempo, porque hoje o que fala mais é o dinheiro. Sem dúvida, né? Mexer no bolso o que fala do povo, mais é o dinheiro. Que muda tudo, né? Então é aí que muda tudo.
Aí eu fui para uma outra clínica, onde eu conheci a doutora Nicole há mais ou menos 1 ano e meio. Que foi também quando você teve esse start, né? Que foi um você teve um sonho também, não teve? Eu sempre quis ter a minha clínica. E foram processos, mas eu achava que eu não podia, eu achava que eu não tinha currículo, eu achava que eu não ia ter dinheiro, eu achava que nunca nada ia dar certo. E durante esses clareamentos que eu fui tendo, era uma segunda-feira, Deus falou comigo. Um sonho, eu acordei 3 vezes à noite, falando, compra aquela agenda que você está com vontade, porque você vai usar. Foi muito forte. Mas você comprou, né? Claro. É, porque, minha filha, o problema é esse, que às vezes Deus fala com você e você acha que não é isso e não faz. Não, as pessoas acham que a gente é louca. É, Muita gente está nesse Não momento é, né? achando Às que vezes eu acaba fiquei pagando louca. preço, né? Só a pessoa tá falando Por assim, conta que coitada disso. dessa deitadora, daí você Tá deixa de louca, fazer por causa dos outros É. e perde grandes oportunidades Muitas na vida. oportunidades. Não Acaba é? pagando preço por Eu coisas que ouvi. você não fez. É verdade. Exatamente. Eu ouvi no dia seguinte, eu não estava procurando a clínica, eu fui fazer um avental numa amiga que faz aventais maravilhosos. Fui conversar. E ela resolveu contar a história dela e eu contei a amiga minha, ela falou, vem aqui, sua clínica tá aqui. Eu pensei, ela deve estar louca. E essa clínica é onde a Alexandra trabalha hoje? Encontrei a clínica, mobiliei, alvará, tudo certinho na legalidade. Em 1 mês, liguei para ela, que eu chamo de Sandra. Eu falei, Sandra... Por que você chama de... Não é Alexandra o nome dela? Meu nome é Alexandra. O que, que tá. acontece? Não, pensei que eu tivesse falado errado desde o Não, começo. porque em outro emprego alguém obrigou ela a mudar Ao de trocar nome. de nome por conta que tinham 2 pessoas com o mesmo nome que eu. Então, o seu nome qual é? Alexandra. E daí mandaram você mudar para Sandra porque não queria aquele nome? Não queriam aquele nome porque tinham outra pessoa com o mesmo nome de Alexandra. Ah, pelo amor de Deus, Então não. é todo um processo. É tudo uma Você história. ganhou esse processo? Nem foi Olha, pra frente, né? Ganhei uma liberdade Não, da porque gente, a nossa né? justiça é meio complicada, Né? no que diz respeito aos direitos. A Não gente até vai falava pra sobre frente isso. as coisas. A nossa justiça não é complicada. Existem as leis. O difícil é tirar essa lei do papel para funcionar. Eu sempre falo isso. Difícil dar o primeiro passo. Agora, deixa eu te falar. O que você está fazendo hoje? Com isso que você tem vivido, com essa, entre aspas, parceria de quem também está vivendo. Você está montando uma, não é uma ONG, mas eu diria assim, um movimento para que as mulheres comecem a falar, comecem a ter coragem para denunciar, comecem a dar o primeiro passo para mudar. É O que assim, é o Empodere-se? O meu Empodere-se é, assim, quando a pessoa está sofrendo uma tristeza muito profunda, a primeira coisa que ela acha que aconteceu com ela é que ela está morrendo e procura o pronto atendimento ou cardiologista. Ninguém vai num É psiquiatra. porque o coração, a primeira coisa quando você está muito angustiado é que o coração, pelo menos eu sou assim. Sim. Acelera que parece que vai sair pela boca. Isso, angústia. Daí você ainda tem uma profissão que todo mundo vai atrás achando que está batendo as caçoletas. E eu tenho... Jura, menina, você está usando isso para conseguir alcançar as pessoas? Eu tenho 2 chances quando alguma coisa muito ruim acontece. Ou eu aceito, ou eu tomo uma atitude. E eu aproveitei, e na culpa que eu tinha por não ter denunciado, comecei a ajudar que a outra pessoa que está com aquela angústia por um assédio moral, sexual ou físico, desse o primeiro passo. Denunciasse. Empoderar-se, tomar o poder para si, da sua vida. Se você não pode denunciar por qualquer coisa, se você não tem força, pelo menos tenha a força de recomeçar, a dar não o se seu sentir primeiro culpada, passo. Se livra disso e dê o primeiro passo. Então, constantemente eu postava no Instagram mensagens de vamos, empodera a menina. Empodera meninos, acontece. Eu recebo muitos. E eu empodera menino. E aí a gente começou a usar muito essa hashtag. E já que nós queremos dar cara a tapa e fortalecer o nosso movimento, a gente fez. Comecei com um botãozinho e os mimos que eu dou para as minhas pacientes. Ai, deixa eu ver, que eu quero mostrar. kitzinho. Ai, que coisa mais linda, olha que lindo. Então você dá para todas as pacientes que vão lá. E vai muita gente que tem problemas, assim, que já passou por esses problemas, Nicole? Eu não acredito como a maioria estão. Então eu dou... Olha, esse é até a Lili já tem o dela, esse é o bottom que a Nicole fez, que é um dos símbolos do movimento. Esse movimento ele pode ajudar muita gente também a recomeçar, até no que diz respeito a você não só ter a coragem para fazê-lo, mas também você ter pessoas que te ajudem, porque às vezes você fica num problema tão mergulhado nele que você não acha nem o caminho. Não, e não Você não dorme. consegue nem enxergar, não é, Ale?
Você não consegue enxergar o que pode acontecer. Você acha que você fica tão perdido naquela situação, porque isso é muito grave. Você pensa que a pessoa fala, mas não aconteceu nada fisicamente, não foi violentada, não foi estuprada. Você que pensa, às vezes só aquele negócio na sua cabeça faz com que você não durma, como aconteceu com ela e com o Alexandre. Você também não foi nada consumado, né? Fisicamente. Não precisou. Não. Quase perde tudo. E você também sente que as mulheres precisam ouvir dessa maneira, até para ter um start mesmo de ter coragem? Você tem convivido com as pessoas lá também? Sim. Você percebe que só a atitude de vocês de ajudar faz com que as mulheres criem mais coragem para isso? Sim, a nossa equipe mesmo é uma delas, né? Todos os médicos estão... e médicas em maioria, nutricionistas, psicólogas, todos. Já passou por um problema? Todo mundo se encantou com o projeto Empodere-se. Mas todo mundo já passou por algum problema? 90% da nossa equipe. Já. De médicos? Está recomeçando. Esse povo acho que é mais difícil para denunciar, né? Não só com médico, mas com relacionamentos também abusivos. E você vai fazer eventos em torno disso, Nicole, de conscientização? Como é que está esse projeto agora? Estou engatinhando e colocando um pouquinho minhas asinhas de fora. Ô, Alexandra, antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sempre falo que o Brasil é um país meio hipócrita. Você é negra, é bonita, obrigada, entendeu? E você é uma profissional. Sim. Nesse país, a mulher negra, ela tem menos valor aos olhos da sociedade, Sim. você sabe disso. Existe um preconceito mesmo. E você que está em casa, não adianta dizer que não, porque basta você conversar com as pessoas para saber que ele existe. Sim. Então, você teve que lidar com isso também. Sim, eu já sofri esse tipo... Porque a partir do momento que você está denunciando, chegaram a falar isso, você estava querendo ganhar algum dinheiro em cima disso? De preconceito dentro de empresa, de subir de cargo. Por conta da minha cor, por conta que eu não era capacitada, eu não tinha capacidade para isso. Que outra pessoa, só porque tinha pele clara, ela sim tinha capacidade para estar um cargo acima de mim, porque eu já escutei muito isso, e com um salário melhor. Ou seja, até isso você teve que vencer na hora dessa denúncia. Até isso eu porque, tive sabe, que vou vencer. contar uma coisa para você que a Alexandra não falou, mas eu vou contar porque eu sei, tá? Fica à vontade. Ela, além dessas denúncias aí de assédio, ela denunciou crimes mesmo. Desvio de dinheiro, alteração. Porque como ela trabalha nessa área financeira, ela começou a perceber que tinha um cidadão ali que estava desviando dinheiro, que falsificava umas notas, porque ela é uma profissional dessa área. Até isso ela denunciou. Então, isso fez com que ela fosse ameaçada de morte, quando ela saiu da empresa, ela foi perseguida. Então, o grande diferencial hoje, nesse Dia da Mulher, que é uma premissa que você precisa aprender, é que nós somos mulheres fortes. A mulher, por si só, é forte, mas nós precisamos ser mais corajosos para termos a rédea da nossa vida, para ninguém fazer a gente de bobo. Sim. Infelizmente, nós confiamos demais nas pessoas, às vezes você confia na pessoa errada, você pode se frustrar, se decepcionar. Nós esperamos das pessoas, principalmente em relacionamentos, nós esperamos das pessoas aquilo que muitas vezes elas não podem nos dar, pela falta de maturidade, pela falta de fidelidade, pela falta de compromisso ou mesmo pela falta de responsabilidade. Relacionamentos amorosos, acontece muito isso. Você se envolve muitas vezes com uma pessoa, não sei se é casada, Alê? Não. Você se envolve com uma pessoa e daí você pensa que ela tem condições, mesmo que ela te ame, tem gente que não tem condição de ter um relacionamento. Não mesmo. E daí sabe o que acontece? Começa vai te dando uma tristeza e você acaba se sentindo culpada. Fala, poxa, mas se eu fosse melhor... Daí a pessoa poderia gostar de mim a ponto de assumir um relacionamento. Você precisa entender que o problema não é você. O problema está naquela pessoa que não quer crescer o suficiente para isso. E isso também é uma coisa que você vai falar nesse projeto, né, Nicole? Muito, muito. Porque você percebe isso também, né? Normalmente esse povo que vai lá com o coração disparado é tudo por causa de relacionamento, não é? Também. A última estatística do ano passado a respeito de agressão em mulher, das mulheres entrevistadas, 30 já havia recebido algum tipo de agressão. 80% dos agressores são pessoas conhecidas. É. Namorado. Vizinho disparou. Namorado, chefe, colega de trabalho. Então, você está dormindo com o inimigo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não pode confiar em todo mundo. Não né? pode. Nicole, eu vou deixar os contatos da doutora Nicole para você fazer parte dessa campanha.
Porque assim, onde quer que você esteja, ela está aqui em São Paulo, mas graças a Deus nós temos a tecnologia a nosso favor. Então não importa o estado que você esteja, você que está vendo a gente pelo app Rede Gospel, não importa o país onde você esteja, em todo lugar tem gente passando por esse tipo de problema. Por isso que o Dia da Mulher é um dia internacional, para que essa luta, ela realmente abranja todas as mulheres do mundo. Nós todos temos a nossa parte para fazer. Então faça a tua parte também, entre em contato com ela. No Instagram, está aí na tela para você, doutora Nicole, com 2 L's, doutora Nicole. Lá no site, você vai ter mais informações sobre o Empodere-se, sobre os próximos passos. Eles estão engatinhando ainda, mas tudo que engatinha começa a andar rápido. Não é? Conta com a gente aqui, Nicole, obrigada, porque você precisar. O site é doutoranicolequeiroz.com.br, está aí na tela para você. Certo? Obrigada, viu, Nicole? Alexandra, obrigada. Você também deu a volta por cima, né, menina? Sim. Ah, isso que é bom, né? Tem histórias boas para contar. Muito mais, né? Vamos com certeza.